Bom, meu nome é Pedro Cordeiro, eu vou estar falando hoje sobre metagame dentro de jogos. Eu sou graduando pela UFMG e estou fazendo isso em coautoria com o doutorando Pedro Veneroso, também da UFMG. Bom, a ideia dessa pesquisa é analisar os possíveis comportamentos de metagame, né, o que é entendido como metagame, com base na pesquisa de Carter Gibbs em Harvard. Além disso, propor uma nova análise de metagame com base no tipo de interatividade que existe no jogo. Bom, como já dito antes, vou utilizar a pesquisa de Carter Gibbs em Harvard para descrever 3 tipos de comportamentos que são entendidos como metagame no mundo do jogo. A gente tem um metagame como nível de estratégia, que é basicamente a capacidade do jogador em analisar com base nas informações presentes, ou seja, os inimigos, o estilo de jogo do adversário, os personagens, quais ações tomar, ou seja, a capacidade dele criar uma estratégia com base no contexto em que ele está, e já pensando nas possíveis consequências. Por exemplo, o tipo de personagem que o jogador está usando é mais rápido, mais agressivo, ou o que for. Antes dele tomar a ação, ele já tem ciência das possíveis consequências, e assim ele consegue criar uma estratégia melhor. Um outro tipo de metagame é o metagame como a quebra da quarta parede, que acontece basicamente em RPG de mesa, por exemplo, D&D, em que, nesse tipo de jogo, o jogador tem como objetivo atuar como se fosse um personagem, e caso o jogador tome alguma ação, tome alguma ação com base em algo fora do contexto daquele mundo ou do conhecimento daquele personagem, isso é considerado metagame. Ou seja, nesse contexto, o metagame tem um caráter negativo, uma conotação negativa. Um outro tipo de metagame é um metagame com algo adicional. Neste caso, Carter Gibbs e Harvard, eles dividem, criam um contexto de conceito de ortogame e paragame, em que o metagame seria esse paragame. O ortogame, ele seria o jogo principal, ou seja, é o jogo em que a comunidade de desenvolvedores considera como um jogo real, né? Já o paragame seria os jogos derivados dele, mas que ainda acontecem dentro desse jogo. Por exemplo, a prática de speedrun em Ocarina of Time. O Ocarina of Time, jogo que é distribuído, criado, desenvolvido, ele é o ortogame, e o paragame seria o speedrun, que os jogadores criam, a própria comunidade de speedrunners cria as regras, podendo ter glitch ou não, ou seja, o metagame seria esse paragame, né? Como essa pesquisa propõe também desenvolver ou analisar o metagame com base na interatividade, a gente vai descrever a interatividade usando os conceitos de Marie Laurent. Neste caso, a gente pega 2 conceitos dela, ela desenvolve 4 tipos de interatividade, 4 tipos de comportamentos, e vai pegar 2 deles que são o interno-ontológico, interatividade interno-ontológica e interatividade externo-ontológica. A interatividade interno-ontológica acontece quando o jogador assume um personagem dentro do jogo, ou seja, ele assume um personagem naquela narrativa daquele mundo fictício. Por exemplo, o jogador, num jogo de Segunda Guerra, o jogador assume o papel de um soldado, por exemplo. Uma coisa interessante desse tipo de interatividade é que, normalmente, quando o jogador descreve para terceiros a experiência, ela tem a narrativa tem uma semelhança muito grande com romances e até mesmo, né? O outro tipo de interatividade é a interatividade externo-ontológica. Essa interatividade, o jogador ele age como se fosse um deus onipotente, manipulando os objetos e o tempo desse mundo virtual. Um exemplo disso é o jogo Zootaico, por exemplo, em que o jogador ele gerencia um zoológico, ele pode comprar animais, criar os lugares onde os animais vêm ficar, criar coisas para tornar o ambiente mais agradável para os frequentadores, e ele pode pausar o tempo quantas vezes ele precisar, ou seja, ele age como se fosse um deus mesmo, manipulando o tempo e espaço desse mundo virtual. Então, como já dito antes, a pesquisa busca analisar um tipo de comportamento de metagame com base na interatividade que esse jogo tem. No caso, a gente vai analisar a criação de novos jogos no jogo, ou seja, a criação de um paragame no ortogame. E como acontece essa criação e como a interatividade é diferente no ortogame e no paragame, né? A gente vai utilizar como base os jogos sandbox, mais especificamente o Minecraft,
para discutir isso, né? Os jogos sandbox, basicamente o jogador ele colocar no mundo, a gente pode explorar, modificá-lo à vontade, sem objetivos muito claros, né? Em Minecraft, esse mundo é feito basicamente de cubos, né, em que o jogador um mundo formado de forma procedural, que o jogador pode manipular esses cubos, combinando, destruindo, o que for, e a partir dessas possibilidades, dessa maneira de manipular o mundo, ele pode criar casas, ele pode criar labirintos e até mesmo criar novos jogos, né? Criar para-games. A interatividade de Minecraft, ela, a princípio, não é um jogo sandbox ou um jogo de simulador, pode parecer, ela pode acontecer de forma externa, ontológica, ou seja, o jogador ele simplesmente pode destruir, manipular aquele mundo a seu bem-querer, mas também o jogador pode escolher assumir um personagem, como, por exemplo, o Dio sobrevivente naquele mundo, onde ele precisa colher recursos, minerar, correr atrás de comida, o que for, né? Isso é uma coisa interessante de Minecraft, e a gente pode observar o metagame na possibilidade da criação de novos jogos dentro de Minecraft, ou seja, e como a interatividade acontece. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o jogador decida que ele vai fazer um jogo dentro de Minecraft, um paragame, que é uma prisão, e o objetivo dos jogadores, Minecraft é um jogo multiplayer, é sair dessa prisão. Ou seja, o jogador vai jogar o ortogame, criando esse jogo de forma externa ontológica, interagindo de forma externa ontológica, né? A partir do momento que ele desenvolve esse jogo, ele vai assumir o personagem de um prisioneiro e vai interagir com o jogo ou interagir com o paragame de forma interna ontológica. Então, o metagame proposto, ele acontece da seguinte maneira. Na ciência do jogador em jogar o ortogame de forma externa ontológica para criar o paragame e, assim, jogar o paragame de forma interna ontológica. De forma geral, como a própria pesquisa de Carter Gibbs mostra, é um conceito que as distinções não são muito claras. E um jogo ele pode ter mais um tipo de metagame, mais um tipo descrito por eles de metagame. E, além disso, o objetivo dessa pesquisa é propor também um novo tipo de análise sobre o metagame, né, com base na interatividade presente. Muito obrigado, eu agradeço a todos pela atenção.